Olá, eu sou Ju Assunção, sua consultora motivacional e te convido a ouvir o meu programa exclusivo Autoconhecimento Libertador, aqui na Cidade FM, toda quarta-feira às 11h30. Traga suas dúvidas. Apoio Look Acessórios, trazendo beleza e bem-estar para a sua vida. Muito bem, começando aqui a programação com a Ju Assunção. Hoje ela vai falar sobre pensamentos e o poder que tem. Bom dia, Ju. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes Cidade FM. É uma alegria, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês nesse programa semanal, esse espaço aqui dedicado ao nosso autoconhecimento. Muita gratidão por vocês estarem nos acompanhando, estarem enviando feedback. Estamos sendo muito bem recebidos aqui na Cidade FM, sendo acolhidos por toda essa equipe, pela Mara, pelo Fernando, pela Vanessa, pelo John Alex. E assim, expresso aqui a minha gratidão absoluta por vocês estarem engajando e estarem presentes aqui nesse momento autoconhecimento libertador. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Pessoal, hoje nós vamos dar sequência. Lembrem-se que o autoconhecimento é uma jornada. E como nós fizemos o recap, que é a recapitulação do nosso último programa, nós falamos sobre o que é o significado do autoconhecimento, por que ele é libertador, e nós trouxemos a gratidão, que é o sentimento mais espiritualizado que nós, seres humanos, conhecemos até então. Hoje nós daremos sequência. Antes de dar sequência nesse tema de hoje, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Para quem não ouviu os 2 primeiros programas, eles estão salvos. Estão salvos no Instagram da Cidade FM e também eu salvei nas minhas redes sociais. Depois eu divulgo as minhas redes para que vocês acompanhem essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento que nós estamos desenvolvendo aqui juntos. Então é importante que você assista os vídeos anteriores, que você comente, mande suas dúvidas para que a gente possa esclarecer e crescermos, evoluirmos juntos nessa jornada do autoconhecimento, que é libertador. Então hoje, dando sequência ao que nós já falamos, nós vamos falar sobre a mente, o pensamento e eu. O que eu tenho a ver com tantos pensamentos? O que eu tenho a ver com essa mente? Quem aí de vocês está sentindo que essa mente é muito produtiva, que ela não se cala e que você não sabe discernir, não sabe fazer o entendimento de tantos pensamentos que vão, que vêm numa velocidade que às vezes a gente não consegue compreender? Essa pergunta eu acho que a maioria vai responder que estamos no mesmo barco. Fiquem tranquilos, a nossa mente realmente ela é muito ativa, muito produtiva. E essa habilidade que nós temos de pensar, o nosso pensamento é algo extraordinário, não é? Acho que vocês concordam comigo que o nosso cérebro é sim uma máquina biológica que funciona em harmonia com o nosso corpo e com os demais órgãos. E para que a gente possa se libertar dessas dores que nós vivemos hoje, para você aí que se sente deslocado, sozinho, depressivo, ansioso, você não está sozinho. Todos esses são sintomas que todos nós, seres humanos, vivemos. Todos os dias a gente tem que lidar com algum sentimento, alguma emoção que causa algum desconforto para nós. Portanto, todos os dias, queridos ouvintes, Cidade FM, todos os dias nós aprendemos algo novo
conosco, com as pessoas ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho. Se abra para esses pensamentos que estão vindo. Essa habilidade de pensar é exclusiva do ser humano. É exclusiva. Nós devemos dar a devida atenção aos nossos pensamentos. Por isso, hoje, na nossa sequência, nós falaremos sobre mente, pensamento e eu. Então, vamos fazer um exercício. Quando nós estamos lá na escola, imaginem agora, nesse exato momento comigo, nós na escola, nossa professora entrega um trabalho, uma prova, né, um exame, vamos falar assim, um teste, valendo 10 pontos, que a gente tem que ali responder naquele X minutos e que você tire 8. Como você vai se sentir? Essa é uma percepção pessoal de cada um de nós e está atrelada ao nosso pensamento. Por quê? Muitas pessoas, ao atingirem a nota 8, vai se sentir como, Vanessa? Deixa eu ligar aqui. Eu acho, muitas pessoas vão se sentir como que você definiria você, Vanessa? Iria me sentir assim, ai, que bom, tirei 8, né? Uma nota boa. Excelente. Excelente. Para nós que temos essa linha de pensamento positiva. Para algumas pessoas, a nota 8 não é suficiente. Ela se cobra muito. Então, ela vai achar que 8, nossa, como eu me saí mal. Eu tinha que ter tirado os 10. Então, em cada ação do nosso dia, nós temos vários pensamentos sobre tudo que fazemos. E os pensamentos estão relacionados à experiência de cada pessoa. A Vanessa tem uma experiência lá na casa dela, com a criação dela, com as crenças, os paradigmas e a formação que os pais, a escola onde a Vanessa estudou, que são totalmente diferentes da Ju. E da Maria, e do José, e do Fernando. Então, o primeiro passo para que a gente possa entender o pensamento é entender que cada pessoa tem seus próprios pensamentos e que não é uma obrigação termos o mesmo pensamento que as outras pessoas. Então, quando a Ju tem um pensamento de que a nota 8 é insuficiente, esse é um pensamento da Ju na própria experiência de vida dela. Isso é uma regra? É uma obrigação todo mundo pensar que 8 pontos é uma nota insuficiente? Claro que não. É uma questão de senso comum. Cada pessoa tem a sua própria linha de pensamento, tem as suas experiências armazenadas aqui na nossa mente, então nós devemos respeitar a opinião das outras pessoas, porque essa opinião vem do que ela pensa, vem da origem dela, da educação que ela teve e de tudo aquele ecossistema que ela cresceu. Então nossos pensamentos estão baseados nas nossas experiências. Sempre pensem que cada pessoa vive em um ambiente diferente, uma família diferente, um ambiente de trabalho, estudou em escolas diferentes e todos esses ambientes foram formando quem nós somos hoje. Agora eu já vou responder uma pergunta que possivelmente possa surgir. Tem como mudar os nossos pensamentos? O que vocês acham? O que você acha, Vanessa? Sim, com certeza. Com certeza. E é a partir dessa questão e dessa resposta a gente vai trabalhar. É fácil? Não. Você vai precisar de ajuda. Muitas pessoas precisam de acompanhamento médicos, psicológicos, terapias. Que cada pessoa busque ajuda. Tem um livro que eu gosto muito que fala: talvez você devesse conversar com alguém. É de uma escritora que é terapeuta e ela fala sobre a terapia dela com o terapeuta dela. Que legal. Então é muito interessante. Se uma terapeuta tem terapeuta, é porque todos nós precisamos buscar ajuda. Ajuda no conhecimento, nos livros que nos ajudam. Isso aqui, gente, é sabedoria acessível a praticamente todas as pessoas. Só que hoje, infelizmente,
poucas pessoas leem. E quando eu trago aqui para vocês, ó, esse é o livro Mindset. Mindset é a nossa mente, é o nosso pensamento. Agora, a outra pergunta que eu tenho para vocês sobre a nossa mente. Quando eu pergunto, Van, para você, qual é o desenho? Imagine um desenho, Van, da sua mente. Você consegue me falar o nome de um desenho da sua mente? Vixe, a mente, ela, na mesma hora, ela pensa tantas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa assim que eu acho que não tem como definir totalmente, né? Porque na mesma hora que você pensa uma coisa, surge outras e outras. A mente é um pouco confusa, viu, Ju? Na verdade, se for pra gente pedir para a maioria das pessoas escolherem uma imagem para representar a mente, todos nós vamos cometer o engano de colocar a mente como o cérebro. Só que o cérebro é a parte material, vamos dizer assim, a parte tangível do nosso corpo. E a mente é a parte intangível, não material. É aquilo que a gente não consegue tocar, porque ela é impalpável. Ela é intangível. Então, o que a gente vai falar aqui sobre a mente são os pensamentos. Esses pensamentos, recapitulando, que existem os pensamentos construtivos e os pensamentos destrutivos, que nós abordamos nos 2 programas anteriores. Então, vamos dar sequência a isso. Pensando positivo e pensando negativo, tomamos decisões. É isso aí. Se a gente entender isso, o que domina? Qual é o tipo de pensamento dominante na nossa mente? É o pensamento construtivo, aquele que nos empurra para seguir e para avançar na nossa vida? Ou é o pensamento destrutivo que só te puxa e te prende lá no fundo do poço? Reflitam aí, por favor. Pensem se na maioria do tempo quem domina a mente de vocês são pensamentos construtivos ou se são pensamentos destrutivos. Se são pensamentos construtivos, possivelmente você está no caminho certo, na jornada do autoconhecimento que vai te levar ao seu autodesenvolvimento, porque você está seguindo, você está evoluindo. Se você está estagnado, sentindo que seu organismo, sua vida está deteriorando, que você não evolui de forma alguma, possivelmente você está alimentando mais pensamentos destrutivos, negativos. E isso é prejudicial à nossa saúde de forma geral. Saúde emocional, saúde física, saúde intelectual e principalmente nossa saúde espiritual. Gente, é muito importante que vocês terminem esse programa hoje tendo clareza qual é o pensamento dominante que vocês têm. Que seja o construtivo. Construir é evoluir. E como eu falei no programa passado, não tem como construir sem agradecer. Ou seja, está tudo interligado. Agora, eu vou fazer rapidinho aqui algumas leituras assim muito breves do que eu marquei desses livros. Todos são livros. Eu posso deixar depois, né? Uma lista aí para quem se interessar, chama no privado, chama no direct para a gente poder passar também. São livros que ajudam a evoluir o nosso pensamento, o nosso intelectual. Nós precisamos alimentar essa máquina, a parte material, o cérebro, com sabedoria. E a sabedoria não vem de conversa de boteco. Desculpa, eu não tenho nada contra, mas a gente precisa alimentar com programas, seriados, filmes, livros que ajudam você a evoluir, a construir, a desenvolver pensamentos construtivos. Então vamos lá, primeira informação para vocês, anotem aí quem puder, sabedoria número 1. A civilização avança ao ampliar o número de operações que podemos realizar sem pensar nelas. Então aqui fala sobre o avanço da civilização. Essa primeira parte, nós precisamos
pensar. E em alguns momentos nós estamos tão afiados e equilibrados que já nem é necessário pensar. As pessoas vão lá e fazem. É ação. É ação. Quando nós temos pensamentos e uma mente construtiva, a gente age. É como se uma coisa estivesse totalmente ligada à outra. Literalmente. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Porque são coisas interligadas, que o meu pensamento construtivo me ajuda a agir e fazer. Vai lá e faz. Faz o que tem que ser feito. Então aqui, a segunda sabedoria desse livro, As Armas da Persuasão. Onde todos pensam igual, ninguém pensa muito. Reflitam comigo se faz sentido ou não. Onde todos pensam igual, ninguém pensa muito. Então, é uma forma interessante de você estar agregando aí, ó, sabedoria no seu dia a dia. Busque conhecimento. Busque formas de expandir e alimentar o seu pensamento construtivo. Então, gatilhos mentais. O pensamento aqui, a sabedoria que eu vou ler para vocês. Não encontrei a solução, então eu a criei. Quando a gente quer muito alguma coisa, eu acho que o Uber nasceu dessa forma. Dificuldade de encontrar táxi próximo de casa. Você tinha que andar, você tinha que ligar, você tinha que esperar. Gente, o Uber nasceu para resolver problemas. Nós somos resolvedores de problemas. Seres humanos, nós somos criados para resolver problemas. E é por isso que a gente está aqui, lindos e plenos, com tanta tecnologia, com tudo ao nosso dispor, resolvendo problemas. Só que agora é chegada a hora de nossa humanidade resolver outros problemas intelectuais, emocionais e espirituais. Então agora nós temos um grande desafio aí pela frente. Aqui, esse livro aqui é fantástico. O nome dele, Mindset. Eu uso muito essa palavra nos projetos que eu faço, porque tá tudo no nosso mindset, na forma como a gente vê e interpreta a nossa realidade. Então eu separei uma sabedoria aqui para vocês. Nesse livro vai ter um gráfico que ele vai falar sobre o mindset fixo versus o mindset de crescimento. Resumido, o mindset fixo é quando você acha que está pronto, perfeito e que não tem que evoluir, não tem que aprender, não tem que se desenvolver. E é isso, fixo, estável, rígido. Conheço algumas pessoas assim. Infelizmente, algumas pessoas mais velhas, elas não estão abertas a aprender mais nada. E é aí aonde mora o problema. Porque quando você acha que você não precisa aprender mais nada, você começa a se deteriorar, né? E esse mindset em movimento, em expansão, em desenvolvimento, é quando você está aberto a aprender algo que possa contribuir para a sua evolução, para o seu autodesenvolvimento. Então, para a gente finalizar a leitura aqui, esse é um dos melhores livros que fala sobre o que nós estamos falando aqui agora, do meu conhecimento. Quando eu falo melhores, é da minha experiência, não é a universal, não é dos, vamos falar aí, dos best-sellers, é do que eu já li, do que estudei e pesquisei. Napoleon Hill é um dos escritores mais famosos na parte do autoconhecimento e do autodesenvolvimento humano. Ele tem publicado vários livros. Então esse se chama Atitude Mental. O que ele traz aqui, na verdade, é atitude mental e aqui positiva. Ele traz aqui, que é o resumo do que nós falamos hoje. Quem é a pessoa mais... A sabedoria dele é uma que eu admiro e que eu prego todos os dias. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você. É exatamente essa atitude mental positiva, é a atitude mental correta, que você deve ter como um talismã. Ele usa a palavra talismã. A gente poderia usar como uma bússola. Quando você tem
essa atitude mental positiva, esse pensamento construtivo, você está mais apto a ser mais resiliente, a ser mais paciente, a entender receber mais críticas e canalizar isso de uma forma diferente. Você não é uma pessoa tão reativa e tão explosiva, porque você compreende que você precisa construir ao invés de destruir. Então, até tem mais um aqui, mas esse eu não separei. Esse é neuromarketing. É o marketing criado baseado no nosso pensamento, no que o nosso cérebro primitivo nos ensinou aí ao longo da nossa história. Essa linha de pensar, nossa, sempre que eu olho no relógio eu fico apavorada, vocês já perceberam. Não tem como falar sobre autoconhecimento em poucos minutos. Mas enfim, eu finalizo aqui falando para vocês sobre Buda. Buda disse há muitos séculos atrás que nós somos o que nós pensamos. É o famoso a força do pensamento. Só que o nós somos o que nós pensamos só é validado se você entrar em ação. Você pode se imaginar morando numa casa maravilhosa, mansão de 2 andares. Essa casa não vai chegar para você caindo do céu. Você tem que criar estratégias com seu pensamento construtivo para que você possa encontrar formas de ter aquela casa, de construir os seus sonhos, independente se for ser mãe de uma família, pai de uma família, dono de negócios, casa, carro e etc. Tudo parte do que você acredita que você é, a sua identidade, o seu pensamento construtivo e a sua atitude positiva e construtiva. Bom, teoricamente falando, isso não é nem a ponta do iceberg, viu, gente? Mas vamos lá, porque eu já ultrapassei todo o tempo. Vamos ver se tem alguma pergunta. Temos? Sim, Ju. Ju, o que fazer para não deixar o pensamento destrutivo te dominar? Amo essa pergunta. Quem fez? Foi a Jéssica. Jéssica, primeira coisa, acolha o pensamento negativo. Ele vem. Todos nós, seres humanos, temos medo, insegurança. A gente tem várias aí emoções que são desafiadoras, que são consideradas como negativas, mas não são negativas. São emoções que nos ensinam, nos sinalizam alguma coisa. Então, quando vem o pensamento negativo, você tem que mudar a frequência do pensamento. Eu, normalmente, tenho várias playlists. Primeira coisa que eu faço quando eu estou ansiosa, deprimida, estressada, eu me isolo e vou escutar minha música de determinada trilha sonora daquilo que eu tô vivendo naquele momento. A música me ajuda a focar em mim de novo. Então, você tem que encontrar, tem terapias artesanais, tem vários, vamos falar, meditação, oração, aquele momento de respirar bem fundo, por vários momentos, várias respirações, para que você mude a frequência. A respiração ajuda a diminuir o batimento cardíaco, ajuda a baixar o hormônio do estresse, e aí você vai mudando a frequência, e aí você começa a pensar em coisas construtivas. Por exemplo, pensei na nota 8, me veio uma tristeza. Aí eu vou pensar no seguinte, tudo bem, para alcançar 10 eu preciso estudar mais. Vou lá pegar meus livros, vou sentar e vou começar a estudar. A partir do momento que você muda a sua postura diante desse pensamento negativo, que você toma iniciativa, que você age, action lá do cinema, lembra, gente, aquele negocinho que fecha, né? É isso, quer dizer que você vai entrar em ação. Entrando em ação, você muda isso, esse pensamento negativo. Mas é sempre importante, primeiro você recebe, sinaliza, é um sinal. O que esse pensamento negativo está sinalizando que você deve fazer? Você está triste com o seu relacionamento? Vamos repensar? Vamos dialogar com o seu parceiro? Vamos ver o que pode melhorar? Eu ainda acredito que a comunicação é a chave, é a saída aí que a gente tem para resolver praticamente todos os problemas que nós criamos, que nós temos.
Isso é verdade, Ju. Ju, você acha que pensamentos atraem o mal e o bem? Eu, Ju, na minha concepção e de tudo que eu já vivi, eu acredito que atrai sim. Infelizmente tem aquela história, né? Quando a gente acorda atrasado, sai, começa a chover, o pneu do carro fura e a gente tá passando por tanta coisa negativa, acaba que você chega no trabalho e é um dia estressante, porque você já vem carregado pro seu ambiente de trabalho. Todas as pessoas vão sentir você carregado, mau humor, estresse. Então, quando você corta ali no começo, acordei atrasada, respira fundo. O que eu posso fazer? Eu vou ter que comer lá no meu trabalho, não vai dar para tomar café da manhã em casa. Você tem que pensar racional ao invés de agir explosivo. Sempre respira. Em todos os momentos de dificuldade, se a gente puder entender que a respiração é a resposta, e quando nós respiramos, a gente dá essa pausa para nossa parte racional pensar e agir ao invés de explodir e estragar as nossas relações, principalmente a relação com a gente mesmo, que aí a gente já fica deprimido, chateado, e a gente sente aquele monte de emoção, a carga emocional muito intensa pro negativo. Então respira fundo e começa a pensar em saídas, pensar em soluções construtivas. O que vão te fazer mudar essa frequência do pensamento negativo? Que bom. João, a pergunta da Graciele, ela perguntou: você acredita na lei da atração? Eu, Ju, falando da minha própria experiência, acredito completamente. Tanto que, cientificamente, a lei da atração tem um nome. Na verdade, é uma sigla. SAR. Sistema de Ativação Reticular. Isso aí é para estudo mais profundo, tá? Ouvintes, Rádio FM, Cidade FM, é pra gente aprofundar aí pra mais pra frente. O nosso cérebro, ele capta. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça, por um exemplo, a grávida, eu já fiquei sabendo que quando a mulher descobre que ela tá grávida, ou ela tá suspeitando que tá grávida, ela vê só mulher grávida na frente dela. Não sei, você já sentiu isso, Van? Sim, exatamente A isso. mesma coisa é quando o rapaz acha que vai ser pai, tá com suspeita, e ele começa só a ver mulheres grávidas na frente dele. Gente, isso é o nosso cérebro, é o Sistema de Ativação Reticular, é o SAR. Ele busca por aquilo que a gente está procurando. Então, quando a gente quer construir uma casa, a gente coloca esse propósito lá no nosso mural dos sonhos, na capa no background do celular, em tudo que você vai ver tem a casa dos seus sonhos. E aí o seu cérebro começa a buscar meios de construir a casa dos seus sonhos. E qualquer oportunidade de se conectar com pessoas que possam te ajudar a construir a casa dos seus sonhos, o seu cérebro vai te sinalizar. Então acredite que a força da atração não é um achismo. Tem vários livros, vários, que falam sobre a lei da atração no sentido físico, que é o SAR, o sentido do nosso cérebro, e no sentido espiritual também. Então a gente precisa ir buscando o equilíbrio e entender que essa sabedoria universal que a gente fala aqui, ela não é só a nível intelectual, a nível corpo físico, mas ela se expande para a parte intelectual, para a parte emocional e principalmente espiritual. Que maravilha, né? A Vivian, ótimo assunto construtivo, tá parabenizando. Obrigada, a Jéssica, Vivian. Patrícia Beatriz, a Luciana, a Obrigada. Cirlei. Né, Obrigada, pessoal. Obrigada a todos vocês que estão conosco aí. Lembrando que esse programa só vai dar certo se vocês estiverem aqui comigo. Porque tudo que eu quero transbordar e compartilhar para a vida de vocês sobre essa experiência que eu tenho estudando, me autodesenvolvendo, autoconhecendo, é para que eu possa contribuir com vocês. Se eu segurar esse conhecimento para mim, é simplesmente o maior egoísmo da minha pessoa. Se vocês me permitirem estar aqui todas as quartas-feiras, 11h30, vai ser assim, já está sendo uma honra, uma alegria e uma gratidão imensa
por vocês estarem comigo nesse momento aqui, com a gente aqui na Cidade FM, nesse momento autoconhecimento libertador. Ju, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que estamos ao vivo também nas redes sociais, para você que talvez perdeu a oportunidade do começo, então segue lá nas nossas redes sociais. Também vai estar no seu também, né, Ju? Sim. Pode passar aí depois para os ouvintes também, para ter acesso às suas redes sociais. E a Ju estará novamente aqui toda quarta-feira, neste mesmo horário, às 11h30. Muito obrigada pela sua participação, Ju. Obrigada obrigada a todos os ouvintes FM. Eu fico, assim, genuinamente grata por todos os comentários, por todos os feedbacks, porque a gente tem que receber feedback para poder evoluir. Se vocês puderem tirar um tempinho aí, deixar o seu feedback, a sua sugestão de assunto, a gente agradece imensamente, a gente vai estar buscando aí para os próximos programas. E para quem quer voltar nos 2 programas anteriores, estão salvos. Sim. No Instagram da Cidade FM Tupaciguara, no meu Instagram, Ju Assunção Gypsy. Às vezes é um pouquinho difícil de falar, mas se vocês procurarem, eu estou aí nos stories da Cidade FM, vocês vão me encontrar. E também no Instagram Motivaction Oficial. Esses são, então, os meus perfis para vocês me acompanharem e buscarem aí os assuntos anteriores para a gente poder dar sequência. É sequencial para vocês virem junto comigo nessa jornada do autoconhecimento libertador. Que maravilha, né? Então acesse as nossas redes sociais. A Ju Assunção volta na próxima quarta, às 11h30. Obrigada, beijos de luz, namastê. Muito obrigada, Ju.